Olá, muito boa noite. O Fala Cabo Verde desta sexta-feira de paixão já está no ar. Sejam bem-vindos. Boa noite, Elisandra. Boa noite, Elizabeth. Boa noite também para si que está a nos acompanhar. Vamos agora conferir os destaques de hoje. Sindicato dos Professores destaca ganhos obtidos pela classe e avança que os professores aguardam ansiosos pela lista de transição. SIACS anuncia que os enfermeiros contratados do Hospital Universitário Agostinho Neto vão realizar uma manifestação no próximo dia 21. Presidente da República destaca a urgência no reforço da segurança marítima após naufrágio do navio Nhô Padre Benjamin. Falta de oportunidades foi apontada como principal fator que levam os jovens a sair do país. A nível internacional, Rússia ameaça a Alemanha por possível envio de mísseis à Ucrânia. Notícias para ver agora no Fala Cabo Verde. Vamos agora ao desenvolvimento das notícias. O Sindicato dos Professores de Santiago avançou que a situação laboral da classe melhorou de forma significativa. No entanto, Abrão Borges afirmou que os professores aguardam ansiosos pela lista de transição. O Sindicato dos Professores de Santiago avançou que desde a publicação do diploma do PCFR do pessoal docente no boletim oficial, os professores estão ansiosos para a publicação da lista de transição. Os ganhos que nós podemos destacar é nós termos as condições do trabalho. Temos, nesse momento, as condições são as que nós temos. Nós temos escolas com os mínimos de condições. Seria ainda melhor se nós já tivéssemos em mão a lista de transição e que os professores já tivessem a receber, estando a receber o próprio salário. Nós esperamos que isso não tarda mais, porque os professores estão ansiosos, os professores querem ver a sua melhoria em termos salariais, em termos de desenvolvimento na carreira. Nós esperamos que, doravante, a estagnação na carreira não aconteça. Porque, se reparares, a nível mundial, requer-se, ou seja, temos falta de 69 milhões de professores a nível mundial. Temos cerca de 243 alunos, crianças fora da escola. Então, por isso, nós precisamos dos professores, precisamos valorizar os professores. Então, a motivação dos professores passa necessariamente pelo salário, pelas condições do trabalho e pela segurança no trabalho. Segundo o sindicalista, o maior foco neste momento é a valorização das monitoras do pré-escolar. Repara, o PCFR da classe docente vem a pôr a nu alguns problemas que as pessoas tinham relativamente ao salário, principalmente. Agora, nós pegamos no ponto que é a questão da valorização também das monitoras do pré-escolar, que nós consideramos, sendo professoras que trabalham no alicerce, na construção de uma educação de qualidade, precisam ter um salário adequado. E o PCFR, esse novo PCFR, contempla a melhoria do salário das monitoras do pré-escolar. O nosso foco, nesse momento, é a valorização dos professores, sim, mas a supravalorização, as monitoras do pré-escolar. Nós esperamos ter as monitoras de todos os concelhos do país, de todos os concelhos da Ilha de Santiago, na comemoração do Dia do Professor que vai ocorrer em Tarrafal de Santiago. Abrão Borges reiterou o seu compromisso em defender os interesses e direitos dos professores, incentivando a colaboração e o diálogo construtivo para alcançar melhorias significativas na educação e na valorização dos profissionais da área. Os enfermeiros contratados do Hospital Agostinho Neto vão realizar uma manifestação no próximo dia 21 deste mês. Gilberto Lima avançou que entre várias reivindicações está o pagamento das velas. O sindicalista Gilberto Lima avançou que os enfermeiros têm enfrentado uma situação laboral precária,
com sobrecarga de horários e atrasos nos pagamentos. Deste modo, afirma que esses pretendem avançar para uma manifestação de forma a exigir os seus direitos. Quanto aos enfermeiros contratados, acabamos de receber, acabamos de realizar um encontro com os mesmos e percebemos que os enfermeiros contratados em Santo Antão não têm recebido os seus salários desde janeiro a esta parte. Os enfermeiros trabalham sem folgas há mais de um ano e ainda não recebem as velhas há mais de 4 meses e ainda sem a cobertura da Previdência Social e a nomeação da classe não sai. De tanto bater nas portas do Ministério da Saúde, quer da parte do SIACSA e os próprios enfermeiros, vê-se que estamos perante uma precariedade laboral extrema que urge ser resolvida. Gilberto Lima considera que esta situação tem causado impactos negativos tanto para os enfermeiros como para os hospitais, pois afirma que os enfermeiros optaram por não trabalhar nos seus dias de folga. E por causa dessas questões que levaram os enfermeiros hoje, optaram por não trabalharem nos seus dias de folgas e exigindo o pagamento das mesmas conjuntamente com os salários em atraso em Santo Antão, as velhas em atraso no Hospital Agostinho Neto e a nomeação desses profissionais. Igualmente, tomaram a decisão de fazer uma concentração proposta nos próximos dias, isto é, no dia 21, para demonstrarem o descontentamento e exigir os seus direitos. Aqui solicito ao Sr. Ministro da Administração Pública o aceleramento das nomeações dos enfermeiros e agentes prisionais, que já passaram por várias dificuldades durante a formação e pós-formação. De realçar que na semana passada o Governo reuniu com os sindicatos representativos dos profissionais de saúde, prometendo a normalização da situação em breve. Nos últimos anos, a saída de trabalhadores e jovens à procura de melhores condições de vida e trabalho tem vindo a aumentar. A falta de oportunidades foi apontada como o principal fator que levam os jovens a sair do país. Os cidadãos apontaram vários fatores como falta de oportunidade e precariedade como uma causa da fuga de mão de obra. Como é óbvio, se as pessoas saem é porque não encontram a oportunidade de trabalho aqui no país. Busca novas condições melhores e busca também coisa que se quer. E para ali no país já é difícil, então essa acaba para sair. Precariedade. Tem alguma dificuldade em ter um contrato definitivo ou não ter uma carreira e depois também tem necessidade às vezes de constituir sua família. Falta de oportunidade, tanto na escola como no trabalho também, que as coisas também são muito cheias na Cabo Verde, por isso que essa está saindo. Para fora tem muito mais oportunidade que na Cabo Verde mesmo. Foram apontadas áreas como educação, saúde e indústria como as que devem ser melhoradas. Também para a área de empreendedorismo, principalmente formação, onde que acha muitas pessoas, muitos jovens capacitados, com habilidades, com competência, para entrar num curso que gosta, que tem habilidade para fazer alguma coisa. A minha da prevalência e educação e a saúde, para morrer, que as duas importantes. Educação é mais futuro, e educação é mais preparação do homem para o futuro, para poder ser livre, para poder ter a capacidade de decidir bem. E depois saúde também não sabe, mas ninguém está conseguindo viver na cidade sem saúde. Apostar e investir na industrialização do país para que possa haver mais estruturas que ofereçam postos de emprego. Precisa também um pouquinho mais, talvez, de divulgação. Porque muitos jovens às vezes quer saber, estão um bocadinho perdido para onde é que está bem. Às vezes pode ter alguma coisa que tem a existir, que é bom que ele pode fazer, mas ele quer saber. Talvez me chamo. Aliás, é um problema que não tem na Cabo Verde, é problema de informação. Segundo o vereador do Emprego da Câmara Municipal da Praia, estão criando políticas atrativas para reter a saída dos jovens.
Nós, por exemplo, agora na Câmara, nós até cria políticas atrativas para obrigar jovens a ser empreendedor, obrigar jovens a ter uma formação, obrigar jovens também a permanecer ali na Cabo Verde, com medidas atrativas para constituir a família e fazer que o desenvolvimento de Cabo Verde seja um constante e ele seu contributo na terra. Houve uma simplificação de pedidos de visto para trabalho. Portugal também tem um déficit de mão de obra e precisa de mais emprego, precisa de mais jovens para dar seu contributo. Por isso, esse saber agora é Cabo Verde, mas sabe o mercado verdiano está adaptado ao mercado de trabalho na Portugal com facilidade. E não tem aquela capacidade. Isso significa que se não conseguir desenvolver mais e não começa a aperfeiçoar com melhor formação, mas não estou conseguindo ir mais longe. E nós é procurar para nós é trabalhador. E nós é procurar para nós é de aqueles quadros e mesmo trabalhador que naquela parte do mundo está desempenha e com sucesso. Com a saída da mão de obra jovem e qualificada, torna-se urgente repensar políticas de retenção de talentos e valorização do trabalho em Cabo Verde. Foi organizada na cidade da Praia mais uma edição do Encontro de Reflexão Homem Consciente. No terceiro encontro, abordaram assuntos ligados à masculinidade tóxica e à desconstrução do machismo. Durante décadas, a figura masculina foi moldada por estereótipos que associavam virilidade à força, à autoridade e à insensibilidade. No entanto, esse modelo tradicional de masculinidade tem sido questionado. Hoje, ser homem também é ser empático, acolhedor e sensível às causas sociais. Tendo isso em conta, foi realizado na Praia a terceira edição de Encontro, Conversa e Reflexão Homem Consciente. Neste terceiro encontro debruçaram sobre temas como masculinidade tóxica e a desconstrução do machismo. Aquele tema eu não escolhi para vários motivos, né? Não escolhi para mal, não tem visto na nossa sociedade, mulheres sofrem bastante com ausência de homem, mas não só ausência física, mas também com violência, né? Verbal, físico e psicológico. Não de que não acredita, mas urgentemente não precisa mudar esse narrativo. A transformação começa cedo dentro de casa e nas escolas. Ensinar meninos a respeitar, dividir tarefas domésticas, expressar sentimentos e compreender limites é um passo fundamental para formar adultos mais conscientes. Para Arthur Cardoso, não trata apenas de apontar erros, mas de refletir profundamente sobre como a sociedade molda o homem, os seus silêncios, as suas violências, as suas máscaras. Segundo diz, é tempo de desconstruir padrões que nos afastam da empatia, da afetividade e da verdadeira liberdade interior. E mesmo dentro de comunidade virtual, né, tem homens que falam sobre seus comportamentos compulsivo, agressivo, não onde que sai para morrer, se arrepende. A mim particularmente tem procura de jovens, né, homens que falam assim, fogo tem estado irritado no relacionamento, não espanta a esposa, a hora que está cheio talvez, está sem coisa que quer querer morrer, quem pode mudar isso. Então acredita, mas tudo tem a ver com construção, né, de uma masculinidade tóxicos. Construir uma sociedade mais justa não é tarefa exclusiva das mulheres ou das minorias. É preciso que todos, especialmente os homens, se comprometam a repensar atitudes, reconhecer privilégios e agir com responsabilidade. A próxima edição de Homem Consciente está prevista a ser realizada no dia 16 do próximo mês. A aeronave King Air 360ER, a mais recente adição à frota da Guarda Costeira de Cabo Verde, concretizou a sua primeira missão de evacuação aeromédica interilhas. Esta ação aconteceu ontem entre as ilhas de Santiago e Boa Vista. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade de Praia, às 13h30, tendo como destino a ilha de Boa Vista, numa missão crucial para o transporte de 2 cidadãos em emergência médica. A escolha do King Air 360ER para esta operação inaugural
sublinha que suas capacidades avançadas em termos de alcance estendido, permitindo voos interaéreos eficientes e rápidos. Este meio de transporte transportou uma equipa técnica especializada em enfermagem médico-cirúrgica, equipado com material clínico essencial para a estabilização e monitorização dos pacientes durante o trajeto. O embarque na Boa Vista ocorreu às 14h55, com apoio logístico dos corpos de bombeiros municipais, e o voo de regresso à praia foi efetuado com sucesso, culminando na chegada às 15h30. A agilidade e a tecnologia marcada no King Air 360ER foram determinantes para o transporte dos pacientes, que foram prontamente encaminhados para o serviço de urgência do Hospital Universitário Agostinho Neto. A entrada em operação do King Air 360ER representa um marco significativo no reforço da capacidade de resposta médica de emergência em Cabo Verde. Este meio de transporte assume assim um papel central na consolidação de uma rede nacional de resposta médica aérea robusta e eficiente. O naufrágio do navio Nhô Padre Benjamin na ilha de São Nicolau levantou sérias preocupações ambientais. Os ambientalistas estão preocupados com o risco de derrame de combustível e consequente poluição da vida marinha. Especialistas ambientais alertam para os perigos da contaminação por óleo e gasóleo provenientes do navio Nhô Padre Benjamin, que afundou perto da Baía da Preguiça durante uma viagem entre ilhas do Sal e São Nicolau. O biólogo marinho Tommy Melo, em entrevista à RFI, sublinha a necessidade urgente de avaliar a profundidade do navio, a quantidade de combustível a bordo e de implementar medidas de monitorização das correntes marítimas para prever a área costeira afetada. O que as autoridades realmente deveriam fazer era fazer uma simulação em termos de corrente para ter mais ou menos uma ideia da zona costeira que poderá ser afetada por esse combustível e fazer alguma campanha de sensibilização junto da população. Caso observem uma quantidade anormal de organismos marinhos mortos a dar à costa, que notifiquem as autoridades para que essas autoridades possam fazer a recolha e identificar realmente se esses organismos estão contaminados por hidrocarbonetos e, se isso se der, portanto, impedir que a população se alimente de mariscos nessa zona enquanto houver essa poluição. Essa poluição, infelizmente, pode demorar anos. Um navio daquelas dimensões transportará com certeza uma quantidade substancial de hidrocarbonetos, não é? De combustível, nesse caso gasóleo, que é um contaminante de alto risco para a vida marinha e mesmo para pessoas que tenham contacto com esse químico. Apesar do incidente, os 19 tripulantes e o único passageiro a bordo não sofreram ferimentos. As autoridades cabo-verdianas já iniciaram a investigação para apurar as causas do naufrágio. Essa preocupação com as consequências ambientais do naufrágio mobiliza as atenções em Cabo Verde, com apelos à ação rápida das autoridades para mitigar os potenciais danos à vida marinha e também à saúde pública. Após o naufrágio do navio Nhô Padre Benjamin, o Presidente da República destaca urgência no reforço da segurança marítima. José Maria Neves recorda que temos assistido ao longo dos últimos anos vários acidentes semelhantes. À margem do lançamento do Festival de Recriação Histórica de Ribeira Grande, realizado esta quinta-feira, o Presidente da República voltou a manifestar sua preocupação com a segurança marítima em Cabo Verde na sequência do recente naufrágio do navio Nhô Padre Benjamin. Que ver, antes de mais, a questão da segurança na navegação marítima entre as nossas diferentes ilhas. Sabemos que estamos a navegar no alto mar e que temos tido sérios constrangimentos e muitos acidentes de há um tempo a esta parte. É preciso analisarmos bem as causas e definirmos um caminho no sentido de reforçarmos a segurança marítima no país. É claro que temos de ter as cautelas necessárias. Esses acidentes, para além de danos materiais, podem também causar danos ambientais. Os tripulantes e o passageiro que estavam no Nhô Padre Benjamin foram resgatados pelos pescadores. José Maria Neves destaca que é importante reconhecer
o contributo da comunidade pescatória de Preguiça. O Presidente da República alertou ainda para os riscos ambientais associados a este tipo de acidentes, reforçando a importância de implementação de medidas que assegurem a proteção das águas territoriais do país. O Fala Cabo Verde faz agora uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Assista já a seguir. Polícia Nacional detém indivíduo em flagrante por suspeita de tráfico e receptação de drogas. A criminalidade, com os seus impactos físicos, emocionais e financeiros, expõe falhas sociais profundas e requer uma ação urgente, diz o sociólogo. Presidente da República deixa mensagem de esperança nesses dias que antecedem a Páscoa, apelando por mais irmandade, fraternidade e mais amizade social. Já estamos de volta. A Polícia Nacional deteve um indivíduo do sexo masculino em Santo Antão, suspeito de tráfico e receptação de drogas. Segundo informa a Polícia Nacional, a detenção ocorreu em flagrante delito. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino de 49 anos. A detenção ocorreu na localidade de Rua de Água, Ribeira Grande de Santo Antão, na sequência de um mandado de busca domiciliária. Durante a operação, segundo a mesma fonte, foi apreendida uma pequena quantidade de cannabis, uma soma de dinheiro em notas nacional e estrangeira, incluindo diversas moedas, bem como vários produtos considerados suspeitos de receptação. De acordo com a fonte policial, o homem foi detido em flagrante delito e será apresentado ao Tribunal da Comarca da Ribeira Grande, onde deverá ser sujeito ao primeiro interrogatório judicial e a aplicação de eventuais medidas de coação.
A criminalidade continua a ser um dos maiores desafios sociais do nosso país, com efeitos profundos na vida dos cidadãos. Segundo o sociólogo Paulino Muniz, a criminalidade tem impactos físicos, emocionais e financeiros, o que exige uma resposta urgente. Veja na reportagem. A criminalidade tem vindo a ganhar contornos cada vez mais preocupantes na cidade da Praia. Este fenómeno afeta a estrutura social como um todo, com impactos físicos, emocionais e financeiros nas vítimas e nas comunidades, segundo o sociólogo Paulino Muniz, que conduziu uma análise profunda sobre a segurança urbana. Hoje, a criminalidade aqui na capital do país tem sido um dos graves problemas de nossa sociedade, uma vez que acaba por afetar toda a estrutura da sociedade. Hoje, se não percebe, e pessoas estão tudo com medo de andar na rua, de estar na rua, ou até medo de estar dentro de sua própria casa, e acaba por afetar a sociedade. Então, lembra que, enquanto professor de educação de adulto, e alunos a partir de 8h30 dentro da sala, está fica olhando simplesmente. Por quê? Porque tem que apanhar o carro também, porque nunca pode durar contigo, nunca pode por causa da violência juvenil e da violência urbana. Então ele tem um impacto grande na sociedade. Ele acaba por afetar os bens públicos que não tem. Com a onda crescente de criminalidade, Muniz afirma que está a causar consequências enormes, impactando profundamente toda a estrutura da sociedade. Não tem justiça sobrecarregada para modo de ondas de criminalidade e da violência juvenil. Não tem famílias que estão confinadas, pessoas que estão confinadas dentro de casa e atendeva enquanto professor, atende uma mãe que estava em pânico com seu filho, porque eu falei que eu tenho um filho de 30 anos que tem uma perna, que ele que está cuidando dele, e eu tenho mais um outro filho de 17 anos, para modo de criminalidade, jovens da ameaça, e vai pôr na escola num outro município no interior de Santiago, para modo de a criminalidade, e aquele outro de 14 anos já estava com o grupo da ameaça. Inclusive, no ano passado, já aquele mais pequenote teve que abandonar a escola no último trimestre, porque a rapaz estava assaltando ele, atacava ele na escola. Então, não percebe o impacto que isso tem. Para combater esta problemática, o sociólogo afirma que é necessário atuar na sociedade como um todo, trabalhando a consciência através de diversos programas e implementando um projeto consistente. No mês de entre a comunidade, quando trabalha uma nova consciência, com programas de rádio, programas de televisão, e que está na escola, está na igreja, está em grupos desportivos e está com associações comunitárias para não estar presente, mas um projeto consistente, cada 3 meses, cada 2 anos, cada 5 anos. Um projeto que não está na comunidade de forma permanente, trazendo temáticas e que te ajuda a mudar a consciência, que é base para construir um ator reflexivo. Atores que te questionam constantemente em pensamento, em sentimento, em ação. Atores que te perguntam, aquele palmada que você está daquele menino ali hoje, que impacto que também tem de lhe dar ano? Aquele sanha que você está sanha daquele menino ali hoje, que impacto que também tem? Aquele abuso sexual que aquele menino você sofre, aquele bullying que você sofre, aquela ausência de pai que você tem, ou que impacto que isso também tem e quando torna 12, 14, 16 anos. Então é isso que no mês se trabalha para que não muda no processo educativo e para que não tem
e jovens cada vez mais conscientes. A crescente criminalidade exige uma ação urgente e integrada para enfrentar as suas causas profundas. A união de esforço entre cidadãos, instituições e o Estado é fundamental. A luta contra o crime é uma responsabilidade coletiva para garantir um futuro mais seguro. E hoje é sexta-feira da Paixão, um dia de reflexão para muitos cristãos no mundo inteiro. Em Cabo Verde, tendo em conta a data, o Presidente da República deixou uma mensagem de esperança aos cabo-verdianos, apelando por mais irmandade e mais amizade social. A Sexta-feira da Paixão, que ocorre na sexta-feira anterior à Páscoa, é um dia de luto e reflexão para os cristãos ao redor do mundo. Este dia rememora o sofrimento, a crucificação e a morte de Jesus Cristo, conforme descrito nos Evangelhos. Tendo em conta a data, o Presidente da República deixou a seguinte mensagem aos cabo-verdianos. É uma mensagem de fraternidade. Cabo Verde, já crescemos muito, estamos a comemorar 50 anos da nossa independência, mas é preciso prestarmos atenção no seguinte: temos ainda enormes desafios, temos manchas significativas de pobreza, temos desigualdades sociais, temos pessoas que não conseguem levar a panela ao lume 3 vezes ao dia. Temos problemas graves de habitação social e temos também alguma violência nos nossos bairros. Temos esses desafios pela frente e é fundamental um grande juntamão de todos os cabo-verdianos. A data simboliza o sacrifício de Cristo pela humanidade, representando um ato de redenção que, segundo a tradição cristã, permite a salvação dos fiéis. Em muitas igrejas, o dia é marcado por celebrações litúrgicas que incluem leituras bíblicas, oração e meditação sobre o sofrimento de Cristo. Mas também é um dia de compaixão e solidariedade. Aqui quero dizer que neste momento é pensar em mais solidariedade, em mais amizade social, mas sobretudo pensar na necessidade de uma grande união nacional entre os partidos políticos, o Estado e as autarquias locais, as igrejas, os sindicatos, as ONGs, os cidadãos cabo-verdianos, todos nós juntos para enfrentarmos os desafios que se colocam a Cabo Verde neste contexto de ebulição e de nova ordem comercial internacional que está sendo construído e que prejudica enormemente os pequenos estados insulares. Mais irmandade, mais fraternidade, mais amizade social. Embora seja um dia de dor e sofrimento, a Sexta-feira da Paixão também é parte de um ciclo de esperança. O fim da Semana Santa culmina com a celebração da Páscoa, que marca a ressurreição de Jesus Cristo e promessa de vida eterna. Assim, mesmo em meio ao luto da crucificação, os cristãos mantêm a esperança de que a ressurreição trará uma nova vida para todos os crentes. Os preços dos alimentos de primeira necessidade no mercado mundial registraram uma queda no trigo e no açúcar. A informação foi divulgada pelo Secretariado Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional face ao comportamento dos preços dos produtos alimentares de base no mercado internacional. De acordo com o documento, os preços mundiais de exportação de trigo apresentaram uma tendência de baixa em relação à semana anterior, sendo que a queda foi impulsionada por preços internos mais fracos e relatos de chuvas em regiões anteriormente afetadas pela seca. No que diz respeito ao arroz,
O boletim indica uma tendência de alta, sendo que na Tailândia os movimentos cambiais e o aumento da procura influenciaram a subida das cotações. Em relação ao óleo de soja, os preços mundiais de exportação registraram uma tendência mista. As cotações caíram 0,3% na Argentina, enquanto no Brasil houve um acréscimo de 0,6%. Ainda segundo a mesma fonte, os preços de açúcar mantiveram a tendência de baixa da semana anterior. Por outro lado, conforme o boletim de informações avançou, os preços de exportação do milho mantiveram a trajetória de alta e nos Estados Unidos a suspensão de tarifas de importação durante um período de 90 dias e a fraqueza do dólar contribuíram para a valorização. Na ilha de Santo Antão, o presidente da Associação para o Desenvolvimento Integrado da Ribeira das Patas, no município do Porto Novo, Arlindo Delgado, chamou a atenção para a deficiente iluminação pública nessa localidade. Vale recordar que essa não é a primeira vez que o mesmo chama a atenção das autoridades nessa matéria. Arlindo Delgado disse à Infopress que, apesar das reclamações da população, Ribeira das Patas continua a enfrentar problemas de iluminação pública que urge resolver para a segurança e tranquilidade das pessoas. Este responsável voltou a alertar para a situação na via que liga Cabaceira de Chã de Morte a Curral das Vacas, que está também sem iluminação pública, fato que está a pôr em risco a segurança das pessoas que transitam nessa estrada. A situação entre Cabaceira de Chã de Morte e Curral das Vacas é a mais crítica em termos de iluminação pública. Mas, de uma forma geral, a iluminação pública na Ribeira das Patas carece de melhorias, sublinhou. Segundo a Infopress, em outras comunidades rurais do município de Porto Novo, os habitantes têm estado a queixar-se dos problemas de iluminação pública, como são os casos de Alto Mira, da Rafal de Monte Trigo e da Ribeira da Cruz. Saímos agora para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com as notícias internacionais.
Neste momento, o destaque vai para as notícias internacionais. Israel reforçou a presença militar na fronteira com a faixa de Gaza e manteve o bloqueio à entrada de ajuda humanitária. Quase um terço do território palestino foi transformado em zona de segurança pelo exército de Israel. As Forças Armadas informaram que nas últimas 48 horas, mais de 110 alvos terroristas foram atingidos pela aeronáutica na faixa de Gaza. A Defesa Civil Palestina, que é controlada pelo Hamas, divulgou que pelo menos 16 pessoas morreram. Israel bloqueia a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza desde março. A medida foi adotada depois do fracasso nas negociações para a libertação de 59 reféns. Os últimos encontros, mediados por Catar, Estados Unidos e Egito, não apresentaram nenhum avanço e não há previsão para uma retomada das negociações. Ontem, o ex-refém russo-israelense Alexander Sasha Trufanov se encontrou com o presidente da Rússia. Ele ficou em poder dos terroristas do Hamas por quase 500 dias. Sasha e familiares foram recebidos por Vladimir Putin no Kremlin. Rússia ameaça a Alemanha por possível envio de mísseis à Ucrânia. Uma notícia para ver no Giro pelo Mundo. O Ministério das Relações Exteriores russo diz que ataques com míssil Taurus seriam vistos como envolvimento direto da Alemanha na guerra. O governo da Rússia alertou que poderá considerar o envio de mísseis de longo alcance à Ucrânia como uma participação direta da Alemanha no conflito. A ameaça foi feita pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, em resposta à possibilidade de Berlim rever sua postura sobre o armamento. O debate ganhou força após Friedrich Merz, líder da oposição alemã e presidente da União Democrata Cristã, afirmar que considera favorável o envio dos mísseis desde que haja coordenação com aliados europeus. A declaração foi bem recebida por autoridades da Polónia e dos Países Baixos durante uma reunião recente em Luxemburgo. Estados Unidos da América bombardeiam um porto dos Houthis no Iêmen e matam ao menos 58 pessoas. O ataque visava cortar fonte de combustível do grupo apoiado pelo Irã. Mais de 120 pessoas ficaram feridas, segundo a mídia ligada aos Houthis. Os Estados Unidos realizaram um ataque aéreo na noite da última quinta-feira 17 contra o porto petrolífero de Ras Isa, localizado no oeste do Iêmen e controlado pelo grupo rebelde. Segundo informações da emissora daquele país, o bombardeio deixou ao menos 58 mortos e 126 feridos. A operação foi confirmada pelo Comando Central dos Estados Unidos da América, que afirmou que o objetivo era neutralizar uma importante fonte de combustível utilizada pelo grupo rebelde para financiar ações militares e atividades terroristas. Atenção a esta notícia. Nesta época de Páscoa, há que ter um cuidado redobrado. É que, no Brasil, um menino de 7 anos morreu após consumir um ovo de Páscoa, supostamente envenenado no interior do Maranhão. A mãe e a irmã do menino também passaram mal após ingerirem o chocolate e seguem internadas em estado grave na UTI do Hospital Municipal daquela cidade. A Polícia Civil investiga o caso como um possível envenenamento e prendeu uma mulher de 36 anos, apontada como principal suspeita. Segundo os investigadores, ela é ex-namorada do atual companheiro da mãe das crianças. De acordo com o portal G1, o ovo de Páscoa foi entregue à residência da família por um entregador como se fosse um presente. A embalagem vinha acompanhada de um bilhete sem assinatura com a mensagem "Com amor para Miriam Lira, Feliz Páscoa".
A Justiça dos Estados Unidos decidiu que o Google monopolizou o mercado de publicidade na internet. Segundo uma juíza federal americana, a empresa adotou uma série de ações anticompetitivas para manter o domínio sobre o mercado de anúncios. A mesma considerou que, além de reduzir a capacidade dos concorrentes competirem, as ações prejudicariam os clientes que anunciam e os consumidores que buscam informações na internet. A juíza deu 7 dias para a empresa apresentar medidas corretivas. A gigante da tecnologia anunciou que vai recorrer da decisão. E nos Estados Unidos da América, 2 mortos e 6 feridos depois de um atirador abrir fogo em uma universidade da Flórida. Um estudante de 20 anos foi identificado como um atirador. Um estudante de 20 anos utilizou a antiga arma de serviço da mãe, uma agente da polícia, para realizar um tiroteio no campus da Universidade Estadual da Flórida. 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas. O jovem de 20 anos, identificado pela polícia como Phoenix Eichner, abriu fogo no exterior do edifício da Associação de Estudantes. Os agentes chegaram rapidamente ao local e acabaram por atirar sobre Eichner depois de este se ter recusado a obedecer às ordens, segundo informou o chefe da polícia de Tallahassee. O jovem sofreu alguns ferimentos, mas está fora de perigo. As autoridades ainda não revelaram o motivo do tiroteio, que começou por volta da hora do almoço da última quinta-feira, levando estudantes e pais assustados a esconderem-se numa pista de bowling e num elevador de carga no interior do edifício. 2 homens mortos não eram estudantes, com as autoridades a confirmarem que não irão divulgar detalhes sobre as respectivas identidades. O jovem utilizou a arma que pertencia à sua mãe, que trabalha como polícia há mais de 18 anos no gabinete do xerife do condado de Leon. A mulher terá guardado a arma para uso pessoal depois da força policial ter atualizado as suas armas de fogo. A universidade cancelou todas as aulas e suspendeu todos os eventos desportivos naquele campo universitário. O presidente dos Estados Unidos da América recebeu na Casa Branca a primeira-ministra da Itália. A União Europeia quer negociar as tarifas de importação com o governo americano. A premier Giorgia Meloni é vista como uma ponte entre os Estados Unidos e a União Europeia. Ela tem um bom relacionamento com o presidente Donald Trump e na reunião de hoje, os dois demonstraram confiança em um acordo comercial. Estou aqui para ajudar nisso, afirmou Meloni. Já o presidente americano disse que o acordo deve ser feito, mas que não tem pressa. Vai haver um acordo comercial, com certeza. Eles querem muito fechar e será um acordo justo, declarou. Trump afirmou também que vai fechar acordos até com países que não quiserem negociar. A Itália é uma grande aliada da Ucrânia na guerra contra a Rússia. E o assunto foi outro tema da reunião de hoje. Trump disse que o presidente da Ucrânia não é responsável pela invasão russa, mas voltou a criticar Volodymyr Zelensky. Eu não diria que ele fez um trabalho excelente, entende? Não sou muito fã dele, afirmou Trump. Segundo a Casa Branca, a Rússia deve se pronunciar nos próximos dias sobre a proposta de cessar-fogo sugerida pelos Estados Unidos. Ontem, o presidente do Banco Central americano alertou para a necessidade de manutenção dos juros por conta do risco inflacionário. Hoje, o presidente americano disse que Jerome Powell está errado e atrasado e que já passou da hora de sair do cargo. O economista republicano foi indicado por Trump no primeiro mandato. E terminamos assim o Fala Cabo Verde desta edição. Boa noite. Boa noite e um Feliz Páscoa.